Meus Glória. irmãos, é um prazer. É um prazer ter atividade no comércio e, às vezes, nos ocupa muito, nos cansa e estamos aí. É um prazer estar contribuindo com esse trabalho, como eu disse já outras vezes, que repercute para a eternidade, né? A gente está pensando em coisa aqui, o que nós estamos fazendo hoje está repercutindo para a eternidade. Nós devíamos nos ocupar, nos ater justamente nisso. Nós estamos muito ligados no hoje, no aqui, no agora, né? Mas nós temos que pensar, estamos trabalhando, né? E nosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que a gente faz, né? Por isso que nós não podemos esmorecer. Eu tenho dois textos, irmãos, dois textos. Eu gosto de pregar dois textos. A irmã já teve muitas vezes comigo aqui. Dois textos, mas que trazem uma motivação para a gente orar, né? O primeiro encontra-se em Gênesis, capítulo 32, versículos. Depois vou comentar sobre o texto, não vou ler muito texto, mas o versículo 30, do 32 de Gênesis, diz assim: Então denominou Jacó aquele lugar Peniel, que significa face de Deus, porquanto afirmou: Eu vi Deus face a face, contudo, a minha vida foi culpada. A romper da alva, ele atravessou Peniel e marcou por causa do golpe que lhe havia levado na coxa, né? Esse versículo aqui, depois vamos falar sobre ele. O outro está em Lucas 18, irmãos. Lucas 18. Olha na sua Bíblia, Lucas 18. Jesus propôs uma parábola para que os discípulos orassem. Em Lucas 18, Jesus diz uma coisa interessante, versículo 1. Ele diz assim: Então, Jesus propôs uma parábola a seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto o dever de orar continuamente, sem jamais desanimar. Versículo 7 do mesmo capítulo diz assim: Porquanto Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los. E eu vos asseguro, ele vos fará sua justiça e depressa. No entanto, quanto o Filho do Homem vier, encontrará alguma fé na terra? Né? A pergunta que Jesus faz. São dois textos que falam de perseverança. Esse texto aqui de Lucas diz aqui claramente que em algumas Bíblias tem colocado como a viúva importuna, né? A viúva importuna. E aqui na minha Bíblia, que aqui em James diz assim, a parábola da viúva persistente, né? Persistente. E já lá em Gênesis capítulo 32, diz claramente que Jacó está voltando para casa. E algumas interrogações na cabeça de Jacó. Vamos primeiro começar de Jacó. E Jacó está voltando para casa, Deus fez a promessa, ele saiu dali de Labão, onde Labão tentou passar ele para trás, várias vezes, como a gente sabe, e ele foi próspero, foi abençoado, ele não adorou outros deuses como o seu sogro, e ele volta para casa, mas volta temeroso. É tão temeroso que no capítulo dedica justamente a isso, a estratégia de Jacó ao voltar para casa. Ele, por saber o senso de culpa que estava sobre ele e o temor que invade o seu coração, mesmo Deus dizendo que ele ia ser próspero, ele ora ao Senhor e diz: Senhor, o Senhor me prometeu que ia voltar, e ainda teme, porque ele sabe que seu irmão Esaú, além de valente, tem muitos homens, cerca de 400 homens ao seu serviço, homens valentes. E eu acho interessante quando ele vai orar e ele separa camelas, separa jumentos, bois, vacas, ovelhas e muitas ovelhas, uma porção de cabras e manda na frente já preparar o terreno, né, para um agrado para o irmão. E ele sai ali e, de repente, quando ele se acorda, ele não consegue dormir direito, passa e manda os servos dele, estrategicamente, manda os animais, depois a família um pouco atrás, e ele vai atrás. Ele percebe que tem alguém.
E aí ele começa agora ali, ele enfrenta aquela pessoa que aos olhos já não fazia parte do pacote da viagem, não fazia parte, era estranho ao meio. E ali começa um embate. Diz que o embate foi sério, ele se agarrou, e mesmo o Senhor, o anjo do Senhor tocando na junta da sua coxa, ele não larga ele, ele se me larga porque está chegando aí a alva, está chegando o dia vem se aproximando e eu tenho que partir. E ele disse, eu não vou te largar, não vou te largar se você não me abençoar. Aí ele perguntou, qual é o teu nome? Aí Jacó diz, Jacó, você não vai ser chamado mais Jacó, aleluia. Seu nome a partir de hoje vai ser Israel, porque você lutou com Deus e você prevaleceu. E, meus amados irmãos, o que é precioso aqui é que o nome Jacó é torto, é suplantador, é alguém trapaceiro, e Deus ali muda. E que é interessante que nós aprendemos aqui, porque nós tratamos o quê? Como oração. Oração o quê? Conversar com Deus, não é isso? E ele tem um diálogo com Deus, ele tem uma luta com Deus. Quando nos encontramos com Deus, trazendo para nós, houve uma luta também. Nós tentamos resistir. Mas ali há desejo, né? E quando Jesus ele entrou na nossa vida, ele nos abençoou com uma nova história. E Jacó, ali, a partir daquele momento, tem outro nome diferente. É o homem que lutou com Deus. E não somente diz da conotação de agora que anda com Deus, o homem que anda com Deus, que luta com Deus. Ele lutou com Deus na luta mesmo, né? Mas agora Deus está com ele está com Deus, ele é acompanhado por Deus. É um homem que luta com Deus. Deus está com ele lutando as suas lutas agora. Há uma nova história. Deus muda o nome dele e a intenção era total de Deus era fazer isso, porque capítulo 33, irmãos, vai retratar justamente o maior medo de Jacó, depois que Jacó chega daquela luta, e o dia vai amanhecendo, eles se apartam um do outro, eles colocam o nome Peniel, né? Peniel, vi Deus face a face. Aleluia. Ah, meus irmãos, e quando nós nos encontramos com Deus, ele muda a nossa história, muda as nossas motivações, muda a nossa direção, muda a nossa visão de mundo e muda principalmente a visão de futuro. Isso é que é importante. De futuro. Que futuro está preparado? Ele estava justamente com medo da incerteza do seu futuro. Estava saindo de uma terra que ele tinha um certo conforto, tinha prosperado, e vem ao encontro. E o que é precioso nesse texto, irmãos, que ele vai dizer naquela preocupação, quando Deus tem encontro com ele, se eu consegui sobreviver. E tem um texto, está corrigido, se eu não me engano, que diz assim, eu me encontrei com Deus e ele mudou a minha vida, mas basicamente isso. E o que é precioso aqui, no capítulo 33, diz que houve um encontro. A estratégia dele continua, mas houve resposta. Deus deu resposta a Jacó, porque no encontro ele foi surpreendido, porque ele conversou com Deus. E ele pediu bênção, ele estava ali angustiado, ele sentia-se amaldiçoado. E a principal coisa que o acompanhava, trazendo desgaste para a vida dele, era justamente aquela questão, quando ele sai ali, até quando é falado sobre o nascimento dele, quando diz que o menino saiu já agarrado no calcanhar do outro, né? E dá a conotação de que é alguém que pega no calcanhar na intenção de puxar a perna, de derrubar a pessoa, né? De passar a pessoa para trás. E ali, já quando tem um encontro com o Senhor Deus, Deus muda a visão dele. E quando ele vai, mesmo assim, quando vê o irmão no capítulo 43, 30 e 33, diz que quando Esaú vem ao seu encontro, ele manda os animais. De que esses animais? Ele tinha planejado tudo na cabeça dele, mas só ele não planejava o que Deus tinha feito. E ele ainda chega para Esaú, e Esaú vai ao encontro, ele vem ao encontro de Esaú, e ele se dobra dentro de Esaú, faz toda aquela. Aí mesmo é temeroso, mas o que acontece é uma coisa maravilhosa. A palavra de Deus nos diz que ele parte Esaú, surpreende ele, Deus agiu, surpreende Jacó. Não houve só misericórdia, irmãos, mas Jacó ali abraçado por seu irmão, que tinha fugido outrora, porque tinha trapaceado, tinha roubado o direito
primogenitura para um prato de lentilhas, né? E um ensopado de carne. E ali eles se encontram, se abraçam, e para surpresa de Jacó, ele pergunta: para que isso, meu irmão? Isso é um presente meu. Em outras palavras, eu quero, de uma certa forma, corrigir o mal que eu te fiz. Não se preocupe, meu irmão, porque Deus fez isso por mim. Aleluia. Deus fez isso por mim, meu irmão. Deus tem sido benevolente comigo, Ele tem me abençoado, Ele tem me feito prosperar, nada me falta. Fica contigo tudo que tu tens e abraça e vem ali, conhece a família de Jacó e conhece as pessoas que estão sob os cuidados de Jacó. E que precioso, irmãos, né? Porque houve persistência. Ele precisava vencer. De que forma? Quando nós nos encontramos com Deus, como Jacó se encontrou, ele realmente mudou, porque ele disse: eu quero ser abençoado. E a melhor forma de Deus abençoar Jacó é mudar a sua má fama, a sua reputação através de um nome, né? Quando passa, o trapaceiro, né? Mas agora não, lá vai Israel. Lá vai o amigo de Deus, lá vai, aleluia, lá vai aquele que anda com Deus, aquele que luta, que Deus está com ele, lutando com ele. É totalmente diferente, meus irmãos. Aí nós vamos para o outro também, porque fala de uma mulher, Jesus, o Senhor Jesus. Porque, irmãos, aqui, quem luta com Jacó, aqui é uma teofania. Teofania, teo, Deus, fania, aparição, uma aparição corpórea de Deus, na qual aqui tem muitas, você vai ver na Bíblia, o sumo sacerdote, né? Josué, outros aí que aparecem, que são. Você vê quando a mãe de Sansão, ela recebe o anúncio da sua conceição que ser mãe, nós vemos claramente que Manoá pergunta: qual é o teu nome? Ó? Qual é o teu nome? Diz para que nós. Por que perguntas por meu nome, que é maravilhoso? Ali também é outra teofania. Nós vemos aqui o próprio Jesus mudando ali Jesus está ali, a teofania de Jesus ali. E mais na frente, Jesus ensina aos discípulos para orarem e nunca desistirem da sua oração, mesmo que pareça tardia. Né? Não é isso que está dizendo o texto aqui em Lucas? E é muito claro, Lucas, quando ele diz aqui no capítulo 1, diz assim: Jesus propôs uma parábola para os seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente, sem jamais esmorecer. Olha que importante a oração sem esmorecer. Esmorecer. Nós temos a fé prática, eu digo sempre, eu mando, a fé ou respostas prontas, por exemplo. A gente costuma dizer assim: não existe vitórias sem lutas. Agora, quando vem a luta, ninguém gosta, está repreendido. Mas tem um pacote completo, tem que vir um pacote completo. Não existe, a gente costuma dizer, não existe vitória sem luta. E para legitimar, eu digo sempre que as lutas servem para legitimar a vitória. E Jesus diz aqui, conta a parábola de uma mulher que tinha um juiz que não temia a Deus. Olha que absurdo. Jesus contando. E não temia homem nenhum. Ele se achava o dono de tudo e podia fazer acontecer. Mas ali, meus irmãos, tinha uma senhora que, perseverando, né? Tem um provérbio que diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate quanto fura. Mas para nós crentes, nós temos a palavra de Deus, que diz claramente que a palavra de Deus é martelo que desmiuça a penha, a pedra mais dura, o coração mais duro, é impactado, é esmiuçado, aleluia. E a oração faz isso conosco, irmãos. Aí ele diz aqui: sem jamais merecer, a mulher chega e falando, pedindo direto: se eu vou julgar a causa dessa mulher, porque senão ela não vai me deixar em paz. Eu vou julgar a causa dela. E julgou a causa dela para se ver livre dela. Aí Jesus faz a seguinte afirmação. Vejam só. Um juiz faz para se livrar, porque aquela mulher estava perturbando, ele não gostava daquela mulher, não gostava de ser perturbado. Mas aqui no versículo 7, Jesus: porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos,
que a ele clamam dia e noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los, né? Quantas vezes nós estamos orando, pensando e querendo já assim, porque nós estamos vendo aí muitas pessoas levando a questão e levantando e fazendo palestras, justamente trazendo uma palavra diferente do que diz a palavra de Deus. Como se Deus fosse o empregado. Aí eu já vi uma pessoa orando um dia, eu me arrepiei todo, mas não foi de emoção, mas foi de tristeza. Quando ela disse assim, Deus, você vai ter que fazer, porque sou eu que estou te pedindo. Isso é um absurdo, irmãos. Isso é um absurdo. Um absurdo. A Bíblia diz, humilhai-vos, é o contrário, humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, para que num tempo oportuno ele vos exalte. É diferente, tem que se humilhar na presença de Deus. Foi o que Jacó fez, se humilhou. E ele diz claramente aqui, não fará justiça aos seus escolhidos, aos quais clamam a ele dia e de noite, né? Para atendê-los, né? E diz que ele vai fazer depressa. Diz aqui claramente dos escolhidos, reclamam de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los. Ele faz. Porque tem o tempo de Deus e tem o nosso tempo. É isso que nós queremos frisar isso. Aquela mulher, ela dá um exemplo de perseverança. Sem perseverança, nós vamos para canto nenhum. Uma das coisas do fruto do Espírito é perseverança. Nós temos que ter perseverança na nossa vida. A palavra de Deus é muito clara quando diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele não vai ser salvo por a perseverança, ele vai ser salvo porque aliás, ele não vai ser salvo por a perseverança dele, vai ser também por a perseverança, mas todo salvo, ele é perseverante. É o que o apóstolo Paulo diz, bem sei em quem tenho crido, e tenho convicção que ele é poderoso, aleluia. Então, meus irmãos, é o conhecimento de Deus que nos faz atentar, a ouvir, a parar, a refletir, saber. Quantas vezes nós estamos aí querendo, né? Aquilo que é possível aos homens, às vezes nós não queremos fazer, nós queremos fazer o impossível só com Deus. E, meus irmãos, na visão de Jacó, ele poderia fazer o que aconteceu? Não, ele ia totalmente, né? Ia com o coração na mão, morrendo de medo do irmão. A reação, sabe que o irmão dele era homem valente. Lógico que Jacó teve a sabedoria, que era um homem muito inteligente, de saber como é que ele sabia como é que o irmão dele vivia, como é que ele estava. E o que é mais lindo em tudo isso, meus amados irmãos, nós vemos Jacó chegando, sabendo que o seu irmão era forte, era poderoso, mas ele se dobra diante de tudo isso. Olha, teu irmão, agora que teu irmão está valente, olha, agora que teu irmão olha, ninguém tem que, todo mundo, ele é respeitado demais. E agora ele está voltando para casa, depois de anos, arrasado. Às vezes, irmãos, nós podemos passar por situações, vivemos situações, olhamos para o cenário que nos aguarda, e principalmente a questão do Covid. O que tem mais estragado as pessoas, o que tem mais acabado com as pessoas, principalmente numa doença chamada depressão, é justamente o cuidado com o porvir, é o medo do porvir. Jesus já prevenia isso e disse assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, não é isso? Antes as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Mas o que é mais interessante, Jesus diz, olha para as aves do céu, elas não semeiam, elas não guardem cedo, mas Deus não permite que falte a ela alimento. Olhar para os lírios do vale, os lírios do campo. Ninguém, nem Salomão se vestiu como eles. Se Deus cuida hoje da erva do campo, que hoje floresce, está beleza, e amanhã se acaba, quanto mais vocês. Então, esta questão do cuidado, A gente costuma muito dizer, até ler o Salmo, né? Esperei com paciência. Aí a minha pergunta é, a paciência vai até quando, hein? Até onde vai a paciência? Até onde vai a paciência de esperar no Senhor? Porque nós estamos vivendo num mundo muito de usual, muito corrido. Como diz Armando Filho na música, no corre-corre dessa vida,
Quanta ansiedade traz, é ansiedade. E quantos crentes na corrida, paz, não sentem mais. Jacó estava sem paz. Mesmo Deus prometendo a Jacó, Jacó estava sem paz. Mas quando ele tem encontro com Deus, aleluia. E ali há aquela luta agora, e agora eles andam, a partir daquele momento, eles não andam mais separados, andam juntos. Eles entram juntos. E quando Deus está conosco, ele diz que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não importa o que está determinado, não importa o que se levante, irmãos. Deus tem uma saída, Deus tem uma porta. Deus, quando Paulo diz assim, Deus faz infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos. Guarde isso. Eu sempre, quando penso em diversas ocasiões, coisas que se levantam, Deus faz infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos. Ele não está limitado a nós, ao nosso tempo. E é isso que Jesus Cristo disse aqui, lá naquela proposta. Pessoal, já que eu estava pensando em entrar, como é que ia ser, como é que ia fazer, Deus fez totalmente diferente. Já nesse outro texto de Lucas, Jesus Cristo ele propôs justamente um propósito. Ele pega um propósito de uma mulher, de um homem, conta uma história, né, uma parábola na qual ele diz assim, que os discípulos deviam orar sem jamais esmorecer. A minha palavra hoje é para cada um de nós que está nos ouvindo hoje. Jesus está dizendo também a cada um de nós, propondo a nós também essa parábola, porque nós também somos discípulos deles, chamados, aleluia, abençoados, guardados, é, fortalecidos, né? No homem interior, na pessoa interior, para que vamos adiante, sabendo, tendo a convicção que Ele está em nós, que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ah, meus irmãos amados, tem muita gente que ainda precisa se aperceber disso, que nós estamos a serviço de um Deus no qual o seu reinado não tem fim, que não pode ser detido. Se nós declaramos o que diz a palavra, agindo Deus, quem impedirá? Muitas vezes nós temos visto muitos irmãos caindo por as tabelas, com medo do futuro, com medo do porvir, com medo do que virá. E, Senhor, eu gostaria de dizer uma coisa: Deus julga, causa e Deus faz. No nosso tempo não dá certo, mas no tempo de Deus dá. É por isso que a oração ela fala profundamente aos nossos corações, porque ele está dizendo aqui, ele propôs para estarmos orando sem jamais esmorecer. No versículo 7, ele tem o cuidado de dizer assim: olha, se o juiz atendeu aquela mulher, que era só por importância, quanto mais atender com amor. Por exemplo, quem aqui é mãe, quem aqui é pai, sabe quando o filho pede uma coisa, hein? O que a gente faz? E Jesus contou uma palavra, que um filho pede um pão, dá uma pedra, né? Pede um peixe, dá uma cobra. Não dá, dá o melhor. Deus também dá o melhor para nós. Mas Ele quer que nós possamos ter uma vida de perseverança em oração, em conversar, ter prazer em conversar com Deus. Porque quando nós conversamos com Deus, Ele muda o quadro, Ele muda o futuro, né? Além do que nós estamos pensando, pedindo, ou temerosos, Ele muda o cenário. Nós não podemos mudar nada, mas Ele pode. Ele pode. E a Bíblia diz que muito pode a eficácia da sua oração, a oração do justo. A minha gratidão a Deus por ter estado com vocês, como eu tenho dito. Nós falarmos de fé é uma coisa, agora, a coisa mais linda que existe, o Evangelho, é esse. Ele proporciona uma coisa que a religiosidade não proporciona. A religiosidade é um teatro, né? A religiosidade é um teatro. Ah, irmãos, o Evangelho é diferente. No Evangelho não há lugar para bastidores, não há lugar para encenação, porque Deus conhece o nosso interior, Ele sabe. A Bíblia diz todos os dias, né? Todos os dias a Bíblia diz que nós somos templo de Deus, morada do Espírito Santo. Ele sabe o que está passando dentro da gente, então não há lugar para teatro, para encenação, não. Nós vivemos, né? 24 horas vigiados, guardados, protegidos por aquele que toma conta daquele direitinho mesmo e que faz proezas ao nosso espírito. Então, precisamos perseverar em oração, porque ele é um pai que nos escolheu e ele dá, mesmo que para a gente seja tardio, não.
No tempo dele acontece. E no tempo dele, meus irmãos, a Bíblia diz que agindo ele, ninguém impedirá. Deus está agindo. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero terminar aqui deixando o meu abraço a todos. Estamos, um abraço fraterno, a paz do Senhor, e vamos continuar com as orações. Passa a palavra à dirigente, a paz do Senhor.